Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Se inscreve nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook e também tem o meu canal do Telegram. Não se esqueça do meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Ali eu coloco toda a Bíblia narrada com a minha voz. E você pode acompanhar as escrituras junto comigo. Também nós temos a nossa plataforma abaplay.com.br. Se você ainda não faz parte da família Abaplay, eu te convido a estar acessando aí no seu celular, no seu computador e se inscrever para estar acompanhando todos os conteúdos super abençoados que nós temos preparado para vocês. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam àquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Esse é um aviso, não de qualquer um, mas do próprio Jesus. Sim, o juiz de todo mundo está falando com você e eu. E as palavras dele podem ser resumidas desta forma: não tenha medo daqueles que não têm um poder real sobre você, mas tema aquele que determina aonde você vai passar a eternidade. Nós devemos temer e respeitar a Deus. Como Mateus 6:9, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É assim que devemos nos posicionar diante do nosso Deus. Então talvez você devesse mudar o medo que você tem das coisas do mundo, do inimigo, de tudo que tem se levantado ao seu redor, das notícias ruins, e colocar o seu temor a Deus. Quando entramos na presença do Senhor, nos enchemos de temor a Ele e não de medo dele, de reverência a Ele. Muitos se aproximam dele pensando apenas que Ele é o Deus da graça, onde está tudo garantido, podemos seguir a nossa vida como quisermos e a hora que desejarmos estamos ali de volta para conversarmos com Ele como se nada tivesse acontecido. Mas não, Deus está realmente nos dizendo que não temos que temer aqueles que podem realmente tirar a nossa própria vida aqui na terra, mas precisamos temer aquele que pode definir para onde nós vamos. Nós passaremos por um julgamento. Os nossos nomes estão sendo escritos, a nossa história está sendo contada. Então, um dia nós veremos tudo aquilo que nós fizemos, mas diante de Deus. Quando os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, entraram na presença do Senhor sem esse temor e, ao invés disso, oferecendo fogo estranho, eles foram consumidos imediatamente, pois houve um desrespeito inaceitável diante de Deus. Se Deus respondesse a nós conforme Ele fazia com o povo de Israel, muitos de nós não estaríamos mais aqui. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus entre os israelitas. Ela era tão sagrada que apenas pessoas específicas poderiam segurá-la. E cada vez que um levita estava carregando esta arca, os demais deveriam ficar à distância de 1 milha dele. O Santo dos Santos era um lugar feito para que o sacerdote entrasse apenas uma vez por ano.
De maneira geral, os israelitas foram guiados por várias leis que os colocavam diante a reverência e o temor a Deus. É claro que depois de Jesus Cristo, nós temos o livre acesso ao Senhor através de Jesus, o seu Filho, que foi enviado como humano para estar conosco e depois crucificado. Mas a grande reverência e o temor a Deus que os israelitas tinham no passado deve permanecer até os dias de hoje. Deus está acima de tudo e não há ninguém que possa ser comparado a Ele. E muitas vezes nós tememos e honramos e reverenciamos mais aos humanos do que ao nosso Deus. E por mais difícil que possa parecer, o decreto humano não se compara à eternidade que Deus tem para nós. Por isso precisamos alinhar os nossos valores e entender que em inúmeras vezes nós estamos trocando o que realmente é importante pelo que não tem importância nenhuma. Um homem pode causar o fim da vida de outro homem, mas o resultado desta ação é apenas a primeira morte. Hebreus 9:27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Deus, por outro lado, tem o poder tanto de dar a vida como de tirá-la, temporária ou eternamente. Ele pode ressuscitar aqueles a quem os homens mataram, e ele pode matar de uma maneira que nenhum outro homem pode. Se Deus julgar uma pessoa como indigna de seu reino, não só o corpo, mas essa pessoa pode ser lançada no lago do fogo, para ser totalmente consumida. E essa seria a segunda morte, da qual não há mais ressurreição. Apocalipse 20, versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então o corpo e a vida, a alma de todos os impenitentes serão destruídos na Geena, exatamente como Jesus está falando no Evangelho de Lucas. Então, mesmo que algum homem mate o nosso corpo material, pondo fim à nossa vida como pessoas conscientes, isso será apenas temporário. Mas se o próprio Deus julgar desfavorável algum homem e decidir destruir a alma, a vida dele, não é só o corpo deste homem que morrerá. A grande verdade é que você não pode esperar ser abençoado pelo mesmo Deus que você desdenha. 1 Samuel 2, versículo 30, portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara longe de mim tal coisa: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua família e de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Então, o motivo pelo qual muitas orações de pessoas ao redor de todo o mundo nunca serão respondidas é porque elas ainda não entenderam este princípio de temer a Deus, respeitar ao Senhor em todas as atitudes da sua vida. Você precisa viver uma vida de adoração. A sua vida não é apenas dentro dos templos de igreja.
A sua vida de respeito e adoração a Deus, ela precisa acontecer em todos os lugares, de todas as formas. Malaquias 1, versículo 6 em diante: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Quando honramos a Deus, Deus também vai nos honrar. Quando respeitamos a Deus, de certa forma, Deus vai nos abençoar. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quando tememos ao Senhor, este é o princípio de toda sabedoria para as nossas decisões na nossa vida. E junto com isso vem a disciplina, vem o domínio próprio, o fruto do Espírito que está em nós. Ele gera diversas qualidades em nós que nos faz nos tornar melhores cristãos. Deus está à procura de pessoas que realmente estejam dispostas a deixar o velho homem para trás e buscar dentro de si a verdadeira obediência, o verdadeiro temor e respeito a Deus. Hoje é tempo de viver tudo novo na sua vida. Talvez você está percebendo que muitas coisas erradas têm se colocado em seu coração, ou talvez você tenha colocado outros ídolos na frente do Senhor. Ou talvez a sua reverência, o seu respeito e temor a Deus estejam completamente esquecidos. Você acha mais importante o respeito aos homens do que ao Senhor. Ou talvez você tenha tido tanto medo do mundo e de toda a realidade que a mídia tem te apresentado, que você esquece que o temor a Deus precisa ser muito maior do que o medo que você tem dos homens, do anticristo que virá, da grande tribulação e de todos os dias maus que ainda poderemos enfrentar. Saiba que o Senhor está nos capacitando a todos estes dias, mas antes disso, Ele anseia que verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Paizinho, precisamos muito da Tua presença em nossas vidas. Perdoa, Senhor, se de alguma forma nós estamos Te desrespeitando ou o nosso temor a Ti tem sido negligenciado por nós mesmos. Por isso, Deus, nos ajuda, Pai. Capacita, Senhor, o nosso coração. Capacita, Senhor, as nossas ações. Tira todo o medo, Pai, que nós temos do homem e coloca em nós o temor por Ti. Sabemos que o Senhor é o autor, o Senhor é o consumador de nossas vidas. Também sabemos que reinaremos contigo e que viveremos por toda a eternidade ao seu lado. Ajuda-nos, Deus. Guia-nos, protege-nos e capacita-nos, Pai. Sê conosco como noiva de Cristo, preparando-nos, Senhor, vestidas de branco. Queremos Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem firmes e até o próximo vídeo.